Olá, buscadores! Estamos iniciando mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com a TV Suprem. TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET em Brasília. E se você estiver nos acompanhando pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, que assim você nos auxilia a produzir mais material de qualidade para todos vocês. E hoje nós iremos conversar um pouquinho com a Melissa Lara, lá de Curitiba. Tudo bem, Melissa? Seja bem-vinda. Tudo bem, Charles, obrigada. Muito obrigada mesmo pela segunda oportunidade. Nós que agradecemos pela sua segunda disponibilidade. Nossa, sempre, sempre. Estamos aqui, né, para estar divulgando essas pérolas todas que a Editora Teosófica apresenta. É muito importante, sim. Eu fico muito grata de estar contribuindo com isso. Legal. Nós que agradecemos a sua disponibilidade. A Melissa, ela é graduada em enfermagem, ela é yogaterapeuta e atualmente está finalizando uma graduação em psicologia e é uma buscadora espiritual, membro da Sociedade Teosófica, instrutora de yoga. E hoje nós iremos falar sobre o livro Três Caminhos para a Paz Interior, obra de autoria do Carlos Cardoso Avellini, um brasileiro que é muito atuante nas redes sociais, é uma pessoa bem conhecida do movimento teosófico, tanto no Brasil, até mesmo fora do Brasil, muitos teosofistas conhecem ele. Hoje ele não faz mais parte da Sociedade Teosófica, já pertenceu a outros grupos teosóficos, como a Loja Unida dos Teosofistas. Enfim, de qualquer maneira, é uma pessoa que tem blog, traduz muitos textos para o Brasil, já atuou diretamente com a Editora Teosófica, no auxílio de tradução de textos, tradução e revisão de textos para a publicação de livros. E ele tem esse livro publicado pela Editora Teosófica. Melissa, indo direto ao assunto, então quer dizer que são 3 caminhos para a paz interior? Como é que É só 3. Quais são esses 3 caminhos? Quero aprender, se são só 3. São só 3, olha, facinho, né? Esse livro, como eu estava falando com você, é uma pérola pela simplicidade, a didática com que ele traz os passos, né, da nossa vida, traz uma abrangência tão rica e de uma simplicidade. Se é que podemos dizer que trilhar um caminho da paz é simples, mas da forma como o livro traz, eu fiquei muito surpresa, porque ele começa, né? Ele diz que são 3 caminhos, né? Que o primeiro é o caminho do guerreiro e que o guerreiro ele chega antes de combater, ele já venceu, porque ele tem o autocontrole. Eu achei muito rica essa parte do livro, quando ele traz, né? Que a primeira ferramenta, né? O instrumento, a espada, né? É a espada do bom senso, que é o primeiro caminho. Claro que eu estou dando só uma en passant, as coisas são um pouquinho mais profundas aqui no livro, mas esse primeiro caminho é o bom senso, que é o que o guerreiro utiliza. Então, ele utiliza o bom senso não para lutar, mas para vencer antes da luta, que é ele próprio, né? Ele utiliza o bom senso. O que é o bom senso? O que o Avellini traz de ideia? Que às vezes as coisas que estão todos os dias ao nosso lado, na nossa rotina, são as que a gente tem mais dificuldade em compreender, porque elas estão tão próximas, né? E quem está muito próximo de nós, nós quase não prestamos atenção, porque a pessoa está todos os dias ao nosso lado e nós não prestamos atenção no que está sempre ao nosso lado, porque está sempre ao nosso lado, né? Então, esse é um dos primeiros, é um primeiro caminho que ele sugere que a gente trilhe, que é o bom senso, que já é uma dica que já dá algumas vidas aí, né? O que é o bom senso para mim, Melissa? O que é o bom senso para você, Charles? O que é o bom senso para cada um que está nos ouvindo? Depende muito da cultura de cada um. Aqui esse bom senso do guerreiro, ele vai um pouquinho além. Ele vai nessa percepção mais sutil. E a Madame Blavatsky, ele cita também, né, algumas frases dela,
que nós temos que ter muito bom senso o tempo todo e que o óbvio é a coisa mais difícil de se perceber na nossa vida diária. E adentrar no caminho da paz ou no caminho da trilha espiritual, né, desse caminho, sem o óbvio, sem você discernir aquilo que é nocivo, aquilo que é bom, aquilo que vai realmente fazer diferença na minha vida, não é simples, não é muito simples, né? Então, esse é o primeiro caminho, é compreender o bom senso e o óbvio. E o segundo caminho, né, ele traz que é o autoconhecimento. É uma palavra que está tão, eu acho que está até banalizada, né? Autoconhecimento. Auto, né? Conhecer a si próprio. E conhecer a si próprio não é conhecer só o que você gosta de comer, o que você, as suas preferências pessoais. Esse autoconhecimento, ele traz essa pérola de alcançar a sabedoria, cada um a alcançar a sua sabedoria interna, que ela é muito individual, né? Ao mesmo tempo que ela é coletiva, em termos de objeto, de objetivo, de trilhar o caminho da sabedoria, o caminho espiritual, ele é coletivo ao mesmo tempo, mas quando você começa a trilhar, ele é estreito, só cabe você, não cabe mais ninguém ali. Então, esse caminho do autoconhecimento rumo à espiritualidade, rumo a uma sabedoria mais plena, ela é extremamente estreita e não cabe mais ninguém, é só você, porque é muito peculiar de cada um. E o caminho, né, e desenvolver essa percepção interna. Então, ele vai dando essa segunda dica. É óbvio que no livro ele vai dissecando de muitas maneiras cada item, né? Eu estou trazendo aqui de uma forma um pouco mais superficial, só para o pessoal ficar com um gostinho aí de quero mais e adquirir o seu livro. Então, esse caminho do autoconhecimento, ele é um pouquinho mais trabalhoso, eu achei assim, né? Vamos assim dizer, porque quando eu olho para mim mesmo, fica um pouco mais difícil até de usar o bom senso, né? Porque você discernir o que é seu e o que é do outro demora um pouquinho mais, porque o mundo nos devora, né? E o terceiro caminho, que não é o último, né? Só estou dando aqui uma passant, no livro é o último, mas demanda bastante coisinhas dentro dele, né? Que é o caminho da renúncia, né? Então, renúncia é você se desapegar das ilusões. E não são grandes ilusões, são as pequenas ilusões do nosso dia a dia. E ele traz, né, que essa verdade oculta que existe por trás da ilusão, que a ilusão ela é algo fantástico até na nossa vida, porque quando você descobre a verdade por trás dela, você realmente alcança uma plenitude, você se liberta, porque aí você renuncia, né? Investir nas nossas próprias verdades. O livro ele fica o tempo todo indicando os caminhos para a nossa verdade interior. Ele traz muito ensinamento, muitos não, né? Mas ele vai direcionando muito também para o budismo, para até Freud, né? Ele tem uma parte que ele fala da psicologia das massas, que eu adoro esse texto do Freud, essa coisa do coletivo que nos devora e que nos faz perder a nossa noção da nossa individualidade, né? Daquele sujeito individual. E quando ele está nas massas, ele acaba, para se sentir pertencendo, ele vai sendo levado, né, por aquela demanda ali daquela psicosfera coletiva, que é o que acontece, né? Nós vemos muito, e as pessoas tomam algumas atitudes ali no coletivo e falam, meu Deus, como é que eu fui fazer aquilo, né? Ele fez porque ele realmente foi envolvido ali naquele pertencimento. Então, alguma coisa assim, coletivamente, nos faz ter algumas ações que não quer dizer que só porque o coletivo está fazendo, que estejam usando o bom senso. Então, esse último caminho da renúncia, eu pessoalmente achei um pouco mais complexo, mexeu mais comigo, assim. E renunciar não é simples, porque para renunciar você precisa assumir as próprias rédeas, né? Da sua vida, das suas escolhas. Então, aí eu preciso renunciar àquele outro que fica me dizendo o que eu tenho que fazer, renunciar tudo que vem de fora, que nos orienta, né, no sentido assim, nem sempre as orientações elas são equilibradas. Então essa renúncia ela exige que nós aprendamos a direcionar os nossos estados de espírito.
A renúncia ele é o caminho assim que eu mais achei assim que mexeu mais comigo pessoalmente, porque é você assumir os seus desejos e dentro desses desejos usar o discernimento, aquilo que realmente faz bem para você, aquilo que é nocivo, aquilo que você já vem há muito tempo se envolvendo, desejando e não te faz bem, mas você não consegue renunciar, né? Os três caminhos, eles parecem estar relacionados. Você, quando falou do caminho do guerreiro, você citou o simbolismo da espada. A espada, simbolicamente, sempre representou o discernimento. Então, eu ter A essa mente, né? A capacidade... espada é a mente, né? Eu ter essa capacidade de discernir o que é real, o que é real, o que é verdadeiro, o que é falso. E é essencial para o desenvolvimento do autoconhecimento Sim, e sim. também para a renúncia. Eu não tenho como renunciar se eu não identificar as coisas, se eu não compreender as coisas, se eu não Exato. perceber o que está sobrando, o que é essencial, como que eu vou fazer a relação desses aspectos. Esse é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com a Melissa Lara, lá de Curitiba. Estamos falando sobre a obra Três Caminhos para a Paz Interior, de autoria do Carlos Cardoso Avellini, publicação pela editora Teosófica. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. Estamos de volta, programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com a Melissa Lara sobre a obra Três Caminhos para a Paz Interior, de autoria do Carlos Cardoso Avellini, publicação da editora Teosófica. Melissa, essa paz interior, existem várias interpretações para isso. Acredito que cada pessoa vai entender isso de uma maneira diferente. As próprias tradições religiosas, espirituais, explicam isso de maneira diferente. Que paz interior é essa? Como que o autor define isso? O que ele está falando? Ele está fazendo referência à iluminação do budismo, ao quê? A questão é que todos nós, né, e eu também já fui assim, já pensei dessa forma, quando nós ouvimos ou lemos a palavra paz, nós imaginamos um oásis, né, tudo muito calmo, tranquilo, onde externamente tudo é muito perfeito e nada atinge você, mas nada nos atinge quando tudo está em paz ou do jeito que nós queremos que estejamos. A grande questão de nós, seres humanos, é que achar que estar em paz é quando tudo está funcionando exatamente do jeito que eu quero. Aí estamos em paz. E não é essa a realidade. O que ele traz no livro é que se nós formos esperarmos que essa paz externa venha até nós, nós estamos fadados a morrer no inferno. Ele não usa essa palavra é minha, mas ele quer dizer o quê? Não espere por isso, que não vai acontecer. Essa paz, ela vem de dentro para fora, com aqueles três caminhos, com aquelas ferramentas, que é o discernimento, enxergar o óbvio na nossa vida, aquilo que está mais próximo de nós, compreendermos o que está mais próximo, ir compreendendo o que está um pouco mais longe, mais complexo, a renúncia, isso sim, ele vai dizendo o que é essa paz. Mas para todas essas ferramentas, eu preciso internalizá-las através do autoconhecimento. Então, a paz, ela não depende do meio externo. Alguém que esteja vivendo num país que está sempre em guerra, talvez você encontre uma pessoa com muita serenidade vivendo num país desse. Ela tem uma serenidade interna e ela vive num país de guerra. Com certeza, nós vamos encontrar pessoas com essa resiliência altíssima e com essa paz interna. Então, a paz, ele diz, não espere vir de fora, nada vem de fora. O que vem de fora são as ilusões.
são as grandes ilusões. Tudo que vem de fora é extremamente ilusório. É somente a percepção interna, aquele desenvolvimento interno, do discernimento, de enxergar as coisas, a realidade como ela é que você realmente vai ter a sua paz interna, né? A sua paz, a grande paz que nós falamos tanto. E é interessante como os países se armam para defender a paz. É um paradoxo incrível isso. Como, ou eu vou comprar uma arma para proteger a minha casa, para nós ficarmos em paz. Olha que paradoxo é tudo isso. Você precisar se armar para ter paz. E o guerreiro, a arma que ele traz, é exatamente o seu discernimento. É quando, até estou vendo aqui, né? O guerreiro da luz, só existe conflito entre duas faixas vibratórias, o da paz e o da desarmonia, né? Que a estratégia do bom guerreiro é manter a paz interior de todas as situações. Então, ele está dizendo aqui que as armas que ele usa são, entre outras, o desapego, o silêncio, a gratidão, o perdão, o autoconhecimento e a renúncia. Então, esses são os instrumentos ou as armas que esse guerreiro utiliza. Ou seja, antes dele ir para o campo de batalha, ele já venceu. Porque se ele venceu a si próprio, se ele já está harmonizado com ele mesmo e ele entende o que está passando à sua volta pelo discernimento, ele vai para esse campo de batalha. O campo de batalha é a nossa vida, né? Como o Bhagavad Gita traz, é a nossa vida. É quando você acorda, que você entra no seu estado de vigília, você já está no campo de batalha, né? Eu gosto de dizer que a vida não é um campo de batalha, é um campo de experiências. Então, você acorda, você já está no seu campo de experiência, você já está na fogueira, você já tem coisas para fazer. Então, o guerreiro, ele já venceu a batalha antes de guerrear. Ele não precisa mais aquilo, né? E ele percebe que o grande opositor dele são essas ilusões que ele carrega dentro dele mesmo. A ilusão dos relacionamentos, a ilusão daquilo que é perene. Nós trocamos, né? O que é perene e o que não é. Nós trocamos a vida material como se ela fosse assim o último suprassumo da nossa vida e ignoramos completamente a vida mais sutil, ou entramos numa espiritualidade que sem discernimento, ele traz isso, uma espiritualidade sem discernimento não é espiritualidade, é um caminho perigoso. O caminho da espiritualidade, do esoterismo, ele é perigoso, ele é delicado. E às vezes nós entramos, achamos que estamos numa vida espiritual e não estamos. Nós estamos apenas ignorando a vida da existência ali do dia a dia. Que também deixar de viver essa vida, de realizar o seu dharma, realizar suas ações para o seu desenvolvimento, negar que a vida material existe, também não é o adequado. Então, perceba como tudo é muito... É delicado, complexo, né? Você não aderir às vibrações mais densas, como é difícil, e é bem fácil, né? Só você ligar a televisão, acabou, você já saiu daquela vibração fantástica da sua meditação. Se você abrir o celular o tempo todo, quer dizer, os estímulos externos, eles nos tiram, já está dizendo externo, eles nos tiram o tempo todo, para fora, para fora e para fora. E se nós não criarmos um momento no nosso dia, todos os dias, gente, o momento é isso aqui, ó, é 10 minutos, 15, meia hora, se você tem uma hora, melhor ainda, todos os dias, para que você feche os seus olhos, entre em silêncio com você mesmo, dialogue com você mesmo, identifique os seus pensamentos, os temas. Qual é o tema? Nossa, todo dia eu penso a mesma coisa, o que ele está me dizendo? Então, assim, trazer esse diálogo interno, essa intimidade com nós mesmos, que é o que ele vem indicando no livro, né? Para que a gente possa sair dessa vaidade, eu não estou dizendo vaidade estética, é essa vaidade de que o meu problema é maior que todos, né? Ele vai trazendo muitas ferramentas nesse livro, vai trazendo muitos exemplos. Eu gosto, ele traz historinhas, analogias muito legais de ler, que todo mundo entende. Então, ele foi muito, muito perspicaz, assim, trazendo essas analogias, historinhas que ele vai contando.
Então, esses três caminhos, o que eu posso dizer, vamos tentar, né? Trilhar pelo menos um. O bom senso já esbarrei ali. É. Ah, com certeza. Com certeza. Uma vez eu vi um questionamento, uma pessoa disse assim, até foi um youtuber na época que disse assim que não sabia como que alguém podia praticar meditação ou yoga com tudo que estava acontecendo no país e no mundo. É um Uhum. questionamento válido, só que se nós pararmos para pensar, sempre tem muita coisa acontecendo no mundo. A pergunta que me ocorreu é, mas quando que foi tranquilo? Quando que o mundo Nunca. foi Não. suave? Não foi. Se nós Não. voltarmos 20, 30, 40 anos, Uhum. possivelmente pior do que está agora. Como que alguém não consegue ficar em silêncio com tanta confusão externa? Como não conseguir buscar isso? Eu não sei se é porque, né, cada um tem a sua vida, mas assim, é ao contrário. Porque nós, em essência, nós buscamos o silêncio, nós buscamos a contemplação da natureza, essa é a nossa natureza. Todos nós, em maior ou menor grau, queremos nos identificar com a natureza, nós buscamos. Por que as pessoas vão para a praia nos feriados, mesmo quem mora nas grandes cidades? Por que elas sempre estão buscando um lugarzinho para ali colocar a cadeira, ir para o parque, né, com as crianças? Por quê? Está buscando uma área em comum para você, que faça uma conexão natural com você. Então, dizer que está renunciando, não é para mim, yoga, não existe só yoga, existem tantas outras práticas introspectivas, né? Isso não é real, não tem cabimento, porque a nossa natureza real é estar em contato com a natureza natural. Sempre nós vamos buscar, não importa, nós sempre vamos buscar. Nós naturalmente buscamos isso, é do ser humano, não importa que ser humano que seja, né? Então, fica aí a dica para essa pérola maravilhosa, que é esse livrinho mágico aqui, que ficou na minha cabeceira, está há muitos anos. E cada vez que eu leio, é uma compreensão, porque a gente vai amadurecendo a mente, a forma de olhar as coisas, e eu utilizo o tempo inteiro com os meus alunos, com os meus pacientes, indico para as pessoas, até no meu diálogo com os amigos. É incrível como ele vai mudando. Parece que o livro foi escrito de novo ali do lado da minha cabeceira. É incrível como a compreensão vai mudando. Com certeza, cada vez que a gente relê uma obra, nós somos, aí vem o princípio da impermanência, que o budismo fala bastante, nós Sim, já somos uma pessoa diferente, o livro é o mesmo, mas é, nós nos modificamos a cada instante, e é sim, como se sim. um novo leitor, um novo olhar. Esse foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com a Melissa Lara, lá de Curitiba, sobre a obra Três Caminhos para a Paz Interior, de autoria do Carlos Cardoso Avellini, publicação da editora Teosófica. Nós iremos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.